Boa noite de novo, pessoal. Estou aqui abrindo a minha baguncinha, mas já vamos começar. Então, nesses últimos dias, vocês sabem que eu andei desfrutando um pouco de férias, né? Passei um tempinho fora, a gente foi levar o Gabi dar uma passeada. Para nós, como família, foi bem legal, porque foi nosso primeiro momento de férias, onde ele realmente estava mais interativo, assim, né? Mais brincando, não só tão dormindo e comendo, né? Então, tivemos bons momentos. Mas, em contrapartida, nesse período de férias, eu acabei tirando um tempo para conversar com algumas pessoas que fazia tempo que eu não via, né? Rever alguns amigos que fazia tempo que eu não via e tudo mais. E a maioria dessas conversas teve como tônica o tal do desânimo, né? Todo mundo meio desanimado com a vida no geral, né? Todo mundo falando bastante das tão faladas doenças do século XXI, né? Questão de depressão, síndrome do pânico, as crises de ansiedade, burnout e as consequências, né? Desse estar tão estressado, desse estar tão desanimado para com a própria vida, né? Saúde, obesidade e vários outros males. E muitas vezes isso acaba sendo a nossa realidade, né? Como filhos de Deus, como parte da igreja também, né? A gente consegue se identificar muito com as pessoas do mundo aí fora, porque se não estivermos atentos, a gente acaba por desanimar, né? A gente acaba entrando nesse mesmo ciclo, nesse mesmo padrão de desânimo profundo e sofrendo as consequências em relação à nossa vida. Eu estava pensando, esse era um assunto legal para nós conversarmos como igreja, né? Porque, afinal de contas, o mundo não tem nos ajudado muito a estarmos animados ultimamente, né? A gente abre jornal, a gente vê notícias, a gente olha para as pessoas aí fora e é mais fácil se a gente se deixar levar, estar desanimado do que animado, enfim. Mas aí, olhando para as Escrituras, olhando principalmente para a vida de Paulo, nesse tempo aí que estive pensando sobre isso, eu queria falar um pouco hoje sobre como a gente pode manter o ânimo, independente das circunstâncias. Como cristão, a gente tem o privilégio de poder ter as Escrituras como respaldo para conseguir manter o ânimo quando a gente olha para elas e quando a gente tenta viver conforme elas. Para isso, a gente vai ler um trecho hoje que está lá em 2 Coríntios. Então, se tu quiser indo para 2 Coríntios na tua Bíblia, pode ir chegando até lá. Mas antes de ler o trecho em si, eu acho muito importante para a gente conseguir absorver o texto de maneira mais profunda, a gente dar uma breve contextualizada no que estava acontecendo ali, né, nesse momento em que o autor escreve essas coisas para aquela determinada igreja. Então, como a gente consegue observar ao ler a segunda carta aos Coríntios, ela é de autoria paulina, né? Paulo vai estar escrevendo essa carta para a igreja que estava se formando, surgindo ali na cidade de Corinto. E ela foi escrita mais ou menos ali por 56 depois de Cristo, e essa data é importante para a gente entender um pouco da realidade que essas pessoas estavam vivendo. Paulo já tinha escrito uma primeira carta para esse pessoal, né, e tinha falado sobre várias coisas que deveriam ser tratadas dentro da igreja e tudo mais, problemas que eles estavam vivendo lá como comunidade. E essa segunda carta, ela tem um tom um pouco diferente da primeira, porque ela não trata de uma temática mais linear no que diz respeito a tratar os problemas que a igreja estava vivendo, mas ela traz vários assuntos. Tanto que a maioria dos autores considera ela como uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento de estar definindo um simples propósito, né, para o texto de 2 Coríntios, porque Paulo vai falar sobre várias coisas. Mas a gente pode separar em 3 partes principais. A primeira delas é uma demonstração de alegria que Paulo vai estar fazendo para aqueles cristãos, porque o Evangelho, independente das dificuldades que ele estava encontrando, ele estava triunfando naquela comunidade. Ele estava avançando em meio à vida daquela igreja. A segunda coisa que Paulo vai tratar,
em 2 Coríntios, ele vai estar falando muito sobre a ideia de expor a natureza e a intenção dos falsos mestres e do falso ensino, né? Tinha várias coisas que estavam tentando permear a mensagem e o ensino da mensagem do Evangelho ali naquela comunidade, na vida daquelas pessoas ali. E Paulo se preocupa muito em passar o perfil dessas pessoas, em estar explicando, né, sobre as verdadeiras intenções dos falsos mestres e seu ensino, que era, de alguma forma, estar deturpando a preciosa mensagem do Evangelho em si. E, por fim, ele vai estar tentando instigar, motivar aqueles cristãos ali de Corinto a contribuir generosamente com os cristãos que estavam passando necessidade na Judéia. Então, de onde os discípulos tinham vindo, de onde a mensagem do Evangelho tinha vindo, ali na região da Judéia, o pessoal estava passando muitas necessidades, tendo em vista a iminente perseguição e a realidade que aquela igreja estava vivendo ali. Então, Paulo estava dizendo, vamos tentar ajudar os nossos irmãos que estão passando por necessidade ali. Se a gente tivesse que resumir toda a mensagem de 2 Coríntios de forma mais simples para gravar na nossa mente, nós poderíamos dizer que ela tem como objetivo motivar os cristãos da igreja de Corinto a uma verdadeira lealdade ao Evangelho de Cristo, confrontando os falsos mestres e vivendo um ministério verdadeiramente cristão. Então, Paulo está incentivando aquela galera a ser leal à mensagem do Evangelho, a estar encarando e confrontando os falsos ensinos que estivessem surgindo no seu meio e, nesse meio tempo, está praticando de forma verdadeira o ministério confiado por Cristo a eles. Então, com isso em mente, pessoal, agora sim a gente pode chegar no capítulo 4 de 2 Coríntios e a gente vai estar observando, então, algumas maneiras pelas quais nós podemos estar mantendo o nosso ânimo no cotidiano, né, nos dias de hoje, nas nossas vidas. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o 18. Lá vai dizer o seguinte, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque,
Tua palavra segue sendo viva e eficaz e nos ajuda, Senhor, a ter esperança de como podemos alinhar os nossos corações a Ti e viver uma vida que Te agrada, mesmo em dias difíceis, Senhor. Cuida para que a gente consiga estar absorvendo da melhor maneira possível o que o Senhor tem a desafiar os nossos corações com esse trecho. E da mesma forma, Pai, que possamos ser ensináveis diante de Ti. Que os desafios que o Senhor vier trazer a cada um de nós possam estar sendo aceitos com comprometimento a mensagem do Teu Evangelho acerca das nossas vidas, Pai. Abençoe esse nosso momento de se debruçar sobre a Tua palavra aqui agora e que possamos, Pai, conseguir transmitir disso para as outras pessoas também. No Teu nome, Jesus. Amém. A primeira maneira que Paulo nos incentiva a viver um combate contra o desânimo presente nesse trecho que a gente olhou agora, ela vai estar ali nos primeiros 6 versículos. E Paulo vai começar esse trecho nos lembrando de várias informações muito importantes no que diz respeito à nossa fé como cristãos. Mas tudo com o intuito de nos lembrar de que devemos nos voltar para a verdade. Nossa vida constantemente deve estar se voltando para a verdade, para a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa ali no verso 1, nos lembrando de que somos quem somos, porque em algum momento Cristo teve misericórdia de nós e permitiu com que pudesse ter essa guinada na nossa vida. De passarmos de um triste destino, que era uma eternidade à parte de Deus, para uma vida na presença de Deus e mais, para uma eternidade desfrutando desse relacionamento com Deus. Paulo também, ainda no verso 1, consegue nos trazer à tona e nos lembrar de que se não fosse o misericordioso amor de Deus, nosso destino ia ser muito ruim. Ele vai seguir no trecho, pessoal, nos lembrando de que a verdade que a gente conhece serve e sempre serviu para nos dar ânimo para que a gente pudesse mudar o nosso velho procedimento, as nossas antigas atitudes, com o objetivo de poder agradar a Deus. A partir do momento que a gente conhece a Cristo, a gente tem respaldo, através do Espírito Santo, para que essa mudança de vida possa estar acontecendo, de forma que a gente consiga viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa mesma verdade, ela também é motivação para nos encorajar a compartilhar da palavra, da mensagem desse Evangelho, que tem nos restaurado e continua nos restaurando a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que a gente lute contra uma cegueira que é imposta pelo inimigo, né, por Satanás, que certamente é um dos maiores agentes desse desânimo que a gente vê constantemente e de forma implacável nas vidas aí fora, através do Espírito, a gente consegue não só ter ciência dessa cegueira, mas também ter a oportunidade de estar vivendo uma vida diferente desse ciclo que todo mundo vive repetidamente. O Evangelho que a gente compartilha, ele é muito mais do que uma bonita história. Ele é muito mais do que um grande personagem. Ele é fundado em Jesus Cristo, um modelo inquestionável. Se a gente estivesse aqui contando a história de qualquer grande homem que fez qualquer grande coisa, certamente não ia ser algo que poderia trazer segurança, ânimo, estabilidade e uma nova perspectiva a todas as pessoas. Porque alguém ia achar furo. Porque alguém ia achar algum fator para desmerecer ou para desmentir essa mensagem. Mas Cristo, aquele de qual depende toda a vida, aquele que nos permite sim ter ânimo e esperança em meio a esse mundo caído, é onde é fundada a mensagem do Evangelho que transmitimos. Paulo nos lembra isso também. E é somente através desse mesmo Cristo que é possível que a nossa vida transmita a luz e não a escuridão. Quando a gente para observar essas afirmações do apóstolo que a gente olhou nessa primeira parte do trecho, é muito importante a gente observar a nossa vida e parar para refletir de forma profunda sobre o quanto nós temos nos preocupado em ter os nossos corações dispostos e voltados para essa verdade. Porque ela certamente é alicerce fundamental para que a gente possa manter o ânimo
acima de qualquer circunstância e acima de qualquer intempérie que o mundo possa nos trazer. Se a gente pegar a nossa vida e colocar Jesus à parte, a gente vai estar debaixo do mesmo desespero que todo mundo vive aí fora. Mas da mesma forma que se a gente pegar a nossa vida e colocar ela baseada na mensagem do Evangelho, dependente do Senhor Jesus Cristo, ciente de que é Ele quem nos sustenta e Ele quem permite tudo o que vivemos, aí a gente pode sim ter ânimo, mesmo em meio a grandes dificuldades. Mesmo em meio a ver pessoas perdendo toda a sua perspectiva por causa da dinâmica que acontece ao nosso redor. Vale a pena a gente avaliar. Obrigado, querido. Vale a pena a gente avaliar, então, o quanto a luz do Evangelho tem sido o fundamento do que nós somos. O quanto conhecer a obra de Cristo por cada um de nós tem mantido o nosso coração animado e contente. Porque nós, filhos, discípulos de Jesus, cientes da verdade, deveríamos exercer o privilégio que nós temos de demonstrar a esperança que a gente pode viver diante das pessoas aí fora. O quanto nós temos lembrado de reconhecer do amor e da misericórdia de Deus que a gente tem, recebe e usufrui diariamente através de Cristo. Gente, Paulo é muito enfático no início do trecho. Ali no verso 1 já, em estar nos lembrando de que é somente pela misericórdia de Jesus que a gente recebe esse ministério que nos foi dado. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos capacidade, não é porque nós somos melhor do que as outras pessoas aí fora. É simples e somente através da graça e misericórdia de Cristo. Esse privilégio deveria sim fazer o nosso coração transbordar de ânimo. Porque nós podemos sim entender o impacto que a verdade tem sobre as nossas vidas e viver voltado para essa verdade, não dependente de circunstâncias. Não à mercê da vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós somos cientes de que Jesus segue sendo soberano, de que Jesus venceu a morte e ressuscitou, e de que Jesus um dia vai voltar para que estejamos com Ele. O quanto nós temos, ao mesmo tempo, exercido, então, uma postura de gratidão a Deus por conhecermos a verdade. Já dá para a gente começar a entender que Paulo, através desse trecho que ele direciona à igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, gente, vocês podem ter problemas, vocês podem ter dificuldades, vocês podem estar lutando contra muitas coisas aí dentro, mas vocês têm muito mais motivos para se manter animados quando vocês olham para a mensagem da verdade. Quando vocês olham para a mensagem do Evangelho, que chegou à vida de vocês e transformou o que vocês eram, e sustenta o que vocês são. Para nós, segue sendo igual. Nós temos o mesmo privilégio que esses nossos irmãos tiveram. E sempre que nos lembrarmos da perspectiva de que somos transformados por Cristo Jesus, a gente vai conseguir achar ânimo, seja qual for a circunstância. Essa semana me chamou muito a atenção. Vocês sabem que o Leandro veio a falecer, né? Era um cara muito querido, que frequentava a nossa comunidade, tinha o jeitão espalhafatoso, o bonachão dele. Eu lembro que ele sempre gostava de chegar um pouco antes para conversar, e ele sempre gostava de ficar um pouco depois para conversar também. E nesses últimos dias ele sofreu bastante, né? E em duas questões bem específicas, essa situação que eu pude viver um pouco mais de perto com o Leandro e a família me chamou bastante atenção. Eles tinham todos os motivos do mundo para estar bem desanimados, tanto o Leandro quanto a sua mãe e a sua irmã. Na primeira conversa que eu fui ter com ele, logo depois que ele passou pelo AVC, eu lembro que eu estava assim, um pouco pesaroso e triste. Eu falei, Leandro, o que eu posso fazer por ti, cara? Né? Me diz aí alguma coisa que eu posso fazer para tentar aliviar um pouco esse teu fardo. E aí ele escrevia um pouco no papel, falava um pouco enrolado, porque ele estava com metade do corpo paralisado.
E ele falou para mim, eu nunca vou esquecer, ele disse para mim, Fofo, só ora por mim que Deus é soberano. Ele me falou bem tranquilo, assim, mesmo na condição que ele estava. E essa semana no velório, quando eu fui dar um abraço na mãe dele, mesmo triste, né, porque perder um filho é uma experiência que eu não devo fazer noção do que é e do como deve ser. Ela olhou para mim e ela disse assim, Fofo, eu estou em paz porque eu orei e eu pedi para Jesus fazer a vontade dele sobre a vida do meu filho. E Jesus tem o melhor para nós, sempre. Aí eu disse, é verdade, eu não posso discordar de ti nesse momento agora, porque tu está falando a verdade. É isso, pessoal. Quando a gente se volta para a verdade nos sustenta. A verdade nos dá condições de transpor qualquer desânimo. Eu duvido que eles estavam felizes e comemorando no meio dessas situações difíceis, mas, ao mesmo tempo, eles não se sentiram sozinhos e desamparados. Eles sabiam que eles não estavam à mercê da vida. Eles sabiam que Cristo seguia soberano sobre o que eles estavam passando. E com nós deve ser assim. A gente deve saber que é pela misericórdia de Jesus que nós temos o privilégio de poder olhar para a vida e enxergar diferente. Mesmo estando no mesmo mundo que todos estão, vivendo as mesmas coisas difíceis que todos vivem, nós temos o privilégio em Cristo de poder enxergar as coisas diferente. Porque nós conhecemos a mensagem do Evangelho. E Paulo vai dar continuidade ao trecho agora, nos falando muito sobre essa questão. De forma bem sutil, ele vai estar falando muito sobre essa questão de contentamento. Se a gente olhar ali nos versículos de 7 a 12, ele vai estar fazendo algumas comparações muito interessantes. Primeiro, ele vai nos comparar a vasos de barro, verso 7. Né? Vasos de barro, naquela época, hoje eles são um pouco mais glamurosos, né? Porque não é todo mundo que tem um vaso de barro bonito em casa e tudo mais, geralmente compra para botar flores e tal. Mas vaso de barro naquela época era tipo o pote descartável hoje, só para a gente se contextualizar melhor. Eles não tinham nada de chique, eles não tinham nada de mais, eles não eram iguais, muitos deles tinham rachaduras, muitos deles certamente quebravam com facilidade, eles eram encontrados para ser comprados em qualquer esquina, né? Eles eram o pote descartável de hoje. Então nós somos comparados a esses vasos de barro por Paulo. Imperfeitos, frágeis, pecadores, etc. Tudo que você pode lembrar aí no que diz respeito ao mínimo do mínimo. Mas mesmo sendo vasos de barro, Paulo também fala que nós portamos um tesouro muito precioso. Mais precioso do que tudo que existe em todo o universo. E graças a Cristo a gente porta esse tesouro dentro do simples vaso que nós somos. Isso também deve ser algo, pessoal, para nos motivar a lembrar de que nós em si não temos mais valor do que ninguém. Porque diante de Deus todos são como esse simples vaso. Mas o valor da graça em Cristo que nós portamos, que nós carregamos e que faz parte das nossas vidas é incomparável. Vocês entendem o privilégio? Mesmo tão simples, mesmo tão limitados, nós portamos a graça possível através da mensagem do Evangelho. Esse é o motivo central do nosso contentamento. Que a gente sabe que por mais que a nossa vida seja tão finita, seja tão limitada quanto a de qualquer pessoa que está na Terra, nós temos consciência do Jesus que habita o nosso coração. É o tesouro que a gente porta, e Paulo também vai falar sobre isso no verso 8, que faz com que a gente possa encontrar contentamento de maneira que a gente não vive perplexo ou desesperado. Quando a gente lembra que temos Jesus, quando a gente lembra que o nosso Jesus não viaja, não dorme, não se ausenta das nossas vidas, a gente não fica perplexo nem desesperado, porque a gente sabe que Ele está conosco e Ele segue soberano sobre as nossas vidas. É o tesouro que a gente porta que faz com que a gente possa enfrentar qualquer tipo de perseguição, sabendo que a gente não está sozinho. Paulo vai trazer isso à tona no verso 9. Então, seja aquela complicação por a gente viver diferente, por ser cristão,
ou aquela certa discriminação, às vezes, que pode existir por a gente crer na Bíblia, na mensagem do Evangelho, por querer obedecer a Deus, por querer fazer a vontade de Cristo acima das outras coisas, mesmo nessas dificuldades nós não estamos sozinhos. No verso 9 também, somos lembrados por Paulo de que é graças ao tesouro que nós portamos no simples vaso que somos que jamais seremos destruídos por completo. Porque mesmo que nossa vida acabe, mesmo que nós venhamos a morrer, graças ao tesouro que temos em Cristo, a gente tem uma eternidade ao lado dele. Nós devemos sabiamente sempre nos lembrar de que quando a gente está falando para alguém da mensagem do Evangelho, talvez vai ser a oportunidade que aquela pessoa vai ter de ouvir e entender acerca desse tesouro que a gente porta. De conhecer o que nos permite ser contentes num mundo que é tão áspero às vezes. E como filhos de Jesus, o nosso papel é viver esse contentamento, de maneira que a gente lute e siga lutando pelo Evangelho de Cristo, oferecendo ele como nosso maior tesouro disponível às pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo vai seguir nos lembrando no verso 11 e 12 de que a gente não precisa entender que os nossos esforços vão ser, de alguma forma, medidos ou avaliados, porque sempre que os nossos esforços forem por Jesus e em prol de Cristo, eles jamais serão em vão. Mas eu tento falar de Jesus para todo mundo. Mas as pessoas não têm mais interesse em ouvir. Mas todo mundo questiona. Mas às vezes eu estou desanimado até de começar, porque sempre que a gente agir em prol da mensagem do Evangelho, em favor de Cristo, essa ação nunca vai ser em vão. E nós, ao invés de estarmos nos desanimando com essas coisas, nós devemos voltar lá para o início, na nossa condição de vaso de barro, e entender que o tesouro que a gente porta nos permite cumprir o nosso papel de forma contente. Porque a gente tem tudo o que a gente precisa em Jesus. A gente tem o sustento pleno das nossas vidas em Jesus. E aí a gente precisa se perguntar, como tem andado a nossa vida no que diz respeito a esse contentamento que Cristo nos permite ter? A gente olha para esse texto e fica muito empolgado, né? Caramba, eu tenho um tesouro dentro do meu vaso de barro. Eu porto o tesouro mais precioso do mundo dentro da minha vida. E a gente fica empolgado por uns 5 minutos. E aí a gente olha para os boletos, a gente olha para o extrato, a gente olha para os problemas, a gente olha para os vizinhos, a gente olha para os colegas de trabalho, a gente olha para aquelas pessoas que muitas vezes cruzam com a gente no trânsito, e aí tudo está ruim, nada está bom, e tudo volta a ser desagradável. A gente tem memória bem curtinha, né? Como tem sido a nossa vida no que diz respeito a contentamento? Onde tem se baseado a nossa alegria? Nessas circunstâncias em que se baseia a felicidade de todas as pessoas aí fora? Ou nesse Jesus que nos permitiu ser feito novos? Que motivos comparados ao amor de Cristo são capazes de nos desanimar? E aqui eu não estou sendo hipócrita, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu não fico desanimado. E eu não estou dizendo que eu não fico descontente. Muitas vezes na vida eu fico descontente e tudo mais. Só que eu acho que como cristão, não é desânimo nem descontentamento que tem que determinar e pautar as nossas vidas. A gente, quando chega nesse estado, deve lembrar de quem Cristo é, de quem nós éramos e de quem agora nós somos, e dizer, opa, está tudo errado, preciso me reajustar à verdade do Evangelho, preciso voltar a achar ânimo e contentamento para aquilo que eu sou, porque Jesus me tirou da lama. Porque Jesus me fez viver tudo e poder viver tudo de forma diferente. E aí que entra todo aquele processo de o quanto nós temos buscado a Deus e orado no que diz respeito a demonstrar contentamento e gratidão com as nossas vidas. Nos nossos momentos sozinhos com Jesus, o quanto a gente tem falado para Ele, Jesus,
eu não estou conseguindo me manter animado, não estou conseguindo estar contente com a vida que eu tenho. Me ajuda a enxergar essas coisas. Me ajuda a olhar para as Escrituras e entender que aqui eu posso encontrar ânimo. Me ajuda a olhar para a minha vida antes de Ti como era, e ver como é hoje, saber que eu posso ter ânimo graças a Ti, que eu posso estar contente graças ao que Tu é. Só que às vezes a gente está tão focado em pedir e resolver, que a gente esquece de tratar o nosso coração, de pedir para Jesus tratar o nosso coração. É muito fruto do imediatismo que a gente vive, né? De que se a resposta não for agora e para ontem, ela não é boa para mim. E às vezes é um processo árduo, pessoal. Às vezes é um processo de tirar um pecado que está enraizado lá no fundo do que nós somos. E fazer com que Jesus vá trabalhando, vá tirando, vá transformando aquilo que a gente é. A ponto de, sim, a gente poder ser contente. A ponto de, sim, a gente poder achar ânimo nas coisas. Mesmo sendo tão frágeis como simples vasos de barro. E a última maneira que Paulo vai estar trazendo à tona nesse trecho, dos versos de 13 a 18 ali, ele vai estar falando nessa parte final sobre a gente nos lembrarmos de parte de nosso propósito como cristãos, né? A gente está nos ajudando continuamente a entendermos que a gente precisa manter nossa esperança em Cristo, para estarmos animados, para não nos desgastarmos, para nos mantermos contentes. No verso 13, ele vai começar trazendo à tona o desafio que a gente tem de testemunhar. Né? E Corinto devia ser um lugar muito parecido com o tempo e o momento que nós vivemos hoje. Né? Era uma cidade que tinha várias crenças, vários templos, vários deuses, toda a corrupção humana exposta de todas as formas possíveis, promiscuidade, desonestidade, etc, etc. Então, gente como a gente. Né? Aquela igreja tinha o desafio de testemunhar de Cristo naquele lugar. E como a carta mesmo vai falar, Paulo se alegra porque ele viu que o evangelho estava avançando ali. Porque certamente essas pessoas estavam conseguindo manter a esperança deles em Cristo, independente das limitações que eles tinham. E o verso 13 vai estar trazendo à tona de que nós temos que sempre estar conectados com esse propósito, de testemunhar do tesouro que nós temos, de testemunhar da mensagem desse evangelho que transformou as nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente está engajado nisso, é muito mais fácil manter o ânimo, porque a gente se enxerga desafiado, porque nós enxergamos pessoas que estão carentes de transformação, que fez parte do que a gente é. O manter a esperança em Cristo também é possível, porque ao momento que a gente inclina o nosso coração para testemunhar, ao momento que a gente foca as nossas vidas em cumprir esse ministério que Cristo nos confia, a gente se sente mais parte do reino de Deus. O verso 14 traz isso um pouco à tona. E quando a gente compartilha das boas novas, pessoal, nós não estamos fazendo bem só às pessoas que estão nos ouvindo. Nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Porque a gente, no processo de compartilhar, lembra de todo o processo que Cristo tem tido com nós. E entende que é esse tesouro que faz parte das nossas vidas, o Evangelho de Cristo, que nos sustenta. Que se não fosse Ele, o nosso vaso talvez já tivesse rachado há muito e muito tempo. Estar focado no reino sempre vai ser um fator que vai ajudar a manter viva a nossa esperança. Mantermos os olhos naquilo que não se vê. Lembrarmos que a nossa vida não é só aqui, de que não termina aqui, de que o cumprir o nosso chamado, de que o exercer o nosso ministério é aqui, mas a eternidade é com Cristo. E por fim, Paulo vai estar falando ali de que quando a gente mantém o foco no reino de Deus, é mais fácil manter a esperança, porque os nossos anseios, eles deixam de estar tão relacionados ao terreno, mas eles passam a estar mais relacionados com aquilo que é eterno. A gente anseia pelo dia que Jesus volte. A gente anseia pelo dia em que a gente consiga testemunhar do amor dele para um amigo nosso, para um ente querido nosso. A gente se alegra quando alguém tem vitória sobre algum pecado na sua vida, quando existe perdão.
quando pessoas amadurecem na mensagem, no conhecimento das Escrituras, na intimidade do seu relacionamento com Deus, a partir do momento que o nosso coração está direcionado para as coisas que são eternas, não só para as que estão terrenas, é mais fácil a gente manter a nossa esperança em Cristo, e não somente nos nossos braços ou nas nossas forças. E aí tem algumas perguntas que nós temos que nos fazer quando a gente observa esse trecho de 2 Coríntios. Qual tem sido o principal foco da nossa vida hoje? O reino de Deus tem sido o centro de todas as nossas pautas? O como nós encaramos o relacionamento com a nossa família, o como nós encaramos os negócios, o como nós encaramos os nossos estudos, o como nós encaramos nosso desenvolvimento humano, nossas escolhas, nossas decisões. Cristo e o Evangelho têm sido o centro de tudo isso? Ah, não, para algumas coisas, fofo. Para outras eu não sei se vale a pena. Eu não sei se é tão bom assim. Aí a gente volta lá para o início. Existem momentos em que talvez a gente vai ter que abandonar os nossos velhos procedimentos, pessoal. Por mais que às vezes para o mundo isso seja perder e perder muito. Onde nós temos depositado a nossa esperança? E aí aqui tem um exercício muito legal para a gente observar ao longo da nossa semana sobre o onde e em quem nós temos depositado a nossa esperança. No próximo problema bem grave que você passar, e eu não estou querendo trazer agouro sobre a vida de ninguém, mas todo mundo passa por problemas. Observa o teu primeiro comportamento. Geralmente aí está depositada a tua esperança. E eu lembro, uma coisa me chamou muito a atenção uma vez. E foi conversando com essa pessoa que eu entendi um pouco sobre essa verdade que eu tinha que trabalhar no meu coração. Tinha um tio da Michelle que faleceu faz um tempo já, ele era da Aliança lá de Passo Fundo, Jurides o nome dele. Eu lembro que toda vez que chegava um problemão lá na igreja, aqueles que deixam os cabelos em pé ou faz a gente perder os cabelos, né? Todo mundo começava a conversar muito, né? Pensar a solução, fazer coisa, tudo mais, tal. E ele saía para um cantinho. E aí um dia eu fiquei até meio irritado, né? Disse, pô, Juridão, né? Disse para ele, toda vez que dá um pepino, que dá uma bronca, a primeira coisa que tu faz é sempre sair, né? Por que tu faz isso aí, para te acalmar um pouco? Eu perguntei para ele, ele disse, não, eu vou orar. Ele disse, a primeira coisa que eu faço é orar, porque quando eu fico assustado, a primeira coisa que eu faço é orar. E me chamou muita atenção, eu disse, né? Eu pensando mal dele, que ele estava não querendo fazer nada, e ele era o único que estava fazendo certo. Ele estava indo orar. Então, é interessante a gente fazer esse exercício em relação às nossas vidas, sabe? Às vezes a gente está muito desanimado, às vezes a gente está tomado de tristeza, e a gente não entende por quê, né? E a gente se coloca diante de Deus e fala, Jesus, por que eu estou assim? Por que as coisas estão assim? Por que minha vida está tão difícil? Por que minha vida está tão pesada e tudo mais e tal? Aí eu fico pensando, Jesus olhando para nós, ele deve dizer, sim, cara, tu não me escuta, tu não conversa comigo, tu não me ouve, tu não olha a minha palavra. Aí tu vai desanimar mesmo. Aí as coisas vão te pegar. A gente tem que, sim, se preocupar muito com a parte que nos cabe. A gente tem que ter esses exercícios de constantemente buscar, tentar voltar o nosso coração, depositar a nossa esperança, esmurrar e lutar contra a nossa carne, para que o nosso ânimo dependa de Jesus e não de nada mais. Muitas vezes não, quase sempre, esse desânimo vai ser fruto de a gente estar desajustado de Jesus na nossa vida e naquilo que a gente é. Então nós temos sim que dar preocupação e prioridade para Cristo em relação ao que somos. Então, só para a gente retomar, pessoal, a gente conversou bastante coisa aqui, teve bastante historinha, né? E às vezes a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada. Observando ali 2 Coríntios 4, do 1 ao 18, a gente falou sobre 3 atitudes que são fundamentais para que a gente consiga manter o ânimo nas nossas vidas em dias tão difíceis como os de hoje. A gente viu que quando a gente tem uma vida que é voltada para a verdade, para a mensagem do Evangelho, é mais fácil e mais possível manter esse ânimo.
A gente viu quando a gente busca contentamento com o que Deus permite a gente viver, é mais viável nos mantermos animados. E também a gente viu que para manter esse ânimo de maneira mais fácil, é preciso a gente depositar e colocar a nossa esperança em Cristo. Aí sim, né, quando a gente toma essas 3 atitudes constantemente, a gente vai estar conseguindo sim ter ânimo, independente de circunstâncias e de dificuldades. Qual que é o impacto prático desse trecho para as nossas vidas? São coisas bem simples, mas assim como o Evangelho, elas são um pouco radicais. Primeiro, nós devemos observar esse trecho e lembrar de que, como cristãos, é nosso papel, sim, demonstrar gratidão pela obra de Cristo nas nossas vidas. A salvação é por meio de graça, misericórdia, certamente, isso é inquestionável, mas nós não podemos esquecer da vida triste que nós tínhamos e do destino triste que nós tínhamos e do como, graças a Cristo, tudo isso se fez novo. E essa gratidão, ela nos ajuda, sim, a lembrar da misericórdia e do amor de Deus diariamente. O trecho também vai nos lembrar de que do momento que a gente conhece a Cristo em diante, começa um novo processo de transformação acerca do que a gente é. A gente começa a ter novos procedimentos, novos comportamentos, novas perspectivas, e isso é necessário para que o cristão siga amadurecendo. Esse despir-se das velhas atitudes, do velho homem, e estar sendo constantemente transformado por Cristo, é necessário e produz essa sensação de engajamento e de poder se sentir animado com a vida que Jesus nos dá. Então, a gente tem que cuidar para não andar estagnado, para não andar acomodado no nosso relacionamento com Jesus. O trecho também vai lembrar a gente, pessoal, que do momento que a gente conhece Cristo em diante, a gente tem que buscar uma vida coerente com esse Jesus que a gente professa. No sentido de agir e fazer as coisas, primeiro para agradar a Deus. Primeiro na perspectiva do que Deus quer que a gente faça, não mais por qualquer outra circunstância. Não podemos esquecer que somos frágeis vasos de barro e que nosso valor tem em Jesus. O trecho nos lembra disso em todo o decorrer dele. Também não podemos nos desvencilhar de que nós somos chamados a ser testemunhas desse amor que nos transformou. O trecho vai falar isso em sua completude. Nós estarmos engajados como parte ativa do corpo de Cristo é algo essencial para que a gente se mantenha bem alinhado ao Evangelho. O cristianismo não foi projetado por Jesus para ser vivido sozinho. O cristianismo foi trazido por meio de Cristo às nossas vidas para ser vivido como corpo e corpo bem ajustado a Ele. Para nós podermos experimentar desse ânimo e viver dessa forma, nós temos que estar vivendo assim. Nós devemos também lembrar, e todo dia lembrar, da segurança que a gente pode desfrutar em nossas vidas graças a Jesus. Romanos 8 lá vai dizer, que nem no texto da abertura que a gente leu hoje, que nada nem ninguém pode nos separar desse amor. Nada nem ninguém pode mudar o impacto desse amor sobre as nossas vidas também. Então aí a gente tem combustível suficiente para todo o ânimo e alegria necessários. Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar um desafio prático, né? Então o desafio prático que eu tenho para cada um de nós é viver uma semana de gratidão a Deus. Que a gente consiga, durante todos esses dias dessa semana, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Bah, fofo, mas eu estou passando por um momento difícil, estou cheio de problema. Agradece a Deus porque Ele está te deixando vivo, te sustentando no meio de tudo isso. Ele tem um propósito para essas coisas. Busca entender o que Ele quer trabalhar, que hábitos precisam mudar, que planos que Ele quer que tu tenha, onde Ele quer trabalhar esse teu desânimo e tudo mais. Mas investe essa semana agradecendo, porque nós temos todos os motivos do mundo para agradecer ao nosso Senhor. E que nós possamos nos animar com isso. Eu queria orar e aí nós podemos ter nosso momento de comunhão. Senhor Jesus, somos muito gratos porque conhecemos a mensagem do Teu Evangelho, entendermos a Tua obra acerca das nossas vidas, nos faz poder
viver uma ótica de vida totalmente diferente do que o mundo vive aí fora. O Senhor sabe que tem muitas coisas que nos preocupam, o Senhor sabe que tem muitas coisas que tentam tomar o centro dos nossos corações. O Senhor sabe que muitas vezes também nós passamos por dificuldades muito sérias, mas que nós não venhamos a deixar essas coisas estarem atrapalhando o que o Senhor fez por cada um de nós, ou estarem prejudicando o nosso relacionamento contigo. Que independente de quais são as dificuldades, as dores e as tristezas que a gente viva, nós possamos descansar, Senhor, de que a maior batalha de todas Tu já venceu por nós, o perdão diante de Deus Tu já nos ofereceu, e graciosamente uma eternidade contigo também nós podemos usufruir graças a Ti, Pai. Que a gente lembre disso quando a dor bater a porta, que a gente lembre disso quando as dificuldades vierem, que a gente consiga ter esperança, mesmo em meio a tanta desesperança. Que mesmo muitas vezes sofrendo alguns pequenos danos colaterais, que certamente são momentâneos, porque a nossa vida aqui é nada perto do que é uma eternidade contigo, nós possamos estar com os olhos fitos em Ti. Trabalha o nosso coração, o coração de cada um de nós, para que isso possa ser possível nas nossas vidas. E para que essa postura, que pode ser diferente, graças a Ti, Senhor, venha estar impactando as pessoas ao nosso redor, para que possamos ter oportunidade de testemunhar desse amor que tem transformado os nossos corações dia após dia. Nos ajuda nisso, Senhor. É o que te pedimos, Pai, além de, claro, que o Senhor possa estar cuidando desse tempinho de comunhão que nós vamos ter agora no final e do retorno de cada um para casa. No Teu nome, Jesus. Amém. Pessoal,